Alaxine, quadrinho publicado aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim em 2 volumes. O primeiro é A Era da Inocência e o segundo, A Era do Desencanto. Esses quadrinhos foram escritos pelo Carlos Sampaio, que é o roteirista de quadrinhos como Evaristo, da editora Comic Zone, e também tem trabalhos publicados naquela coleção Fierro que a editora Zarabatana lançava. O desenho é do José Munhoz, que ele tem histórias publicadas naquela coleção do Batman Preto e Branco, e também ilustrou o livro O Perseguidor, do Júlio Cortázar, que foi lançado aqui no Brasil pela falecida editora Kozak Naif. E juntos, além do Alex Sinner, eles também fizeram o quadrinho Billie Holiday, lançado pela editora Mino. E apesar dos 2 criadores serem argentinos, Alex Sinner foi publicado pela primeira vez no mercado europeu, porque na época os dois, tanto o roteirista como o desenhista, estavam fugindo do país por causa da ditadura. E o Alex Sinner foi publicado por muito tempo. A primeira história com o personagem saiu em 1975, e a última história que fizeram com ele, que é bem curta, de 2 páginas só, saiu em 2020, no período da pandemia de Covid-19. E a história inteira, os 2 encadernados, são compostos por 20 histórias. Tem umas mais curtas, de 15 a 20 páginas, e tem algumas mais longas, de até 100 páginas. E no vídeo do próprio Pipoca e Nanquim sobre esse quadrinho, quando eles lançaram, eles falaram que meio que não importa se você lê primeiro o Era da Inocência ou primeiro a Era do Desencanto, porque as histórias são independentes e meio que você pode começar de qualquer lugar, mas eu não poderia discordar mais deles, na verdade, porque sim, as histórias são meio independentes entre si, mas se você ler tudo na ordem, você vai ter um aproveitamento muito melhor do quadrinho, porque tem diversos personagens que aparecem nas primeiras histórias e depois vai ser retomado lá pra frente, que daí você já vai saber quem é, ou em alguma determinada história mais pra frente eles só citam alguém falando tal fulano morreu, não sei o que lá. E se você não tiver lido tudo na ordem, você vai ficar meio perdido, Então eu recomendo que você leia tudo na ordem certinho de lançamento, que você vai ter um aproveitamento muito melhor. Então, Alex Sinner é um quadrinho noir. O primeiro volume é mais puxado para investigações, suspense, coisa assim, porque o Alec é um ex-policial que depois virou detetive particular, mas aos poucos isso vai mudando quando ele decide abandonar essa carreira. Então o primeiro volume vai ter várias histórias que a princípio parecem ser meio soltas ali, parecem ser realmente bem independentes uma das outras, mas nessas histórias vai ser casos que o Alec está investigando. Então vai ter, por exemplo, o caso de um cara que está recebendo ameaças de morte, vai ter o caso de um homem negro que é morto na rua e por aí vai. O primeiro volume, praticamente até uns 2/3 mais ou menos ali, ou só a última história que não é agora, não lembro, mas praticamente todo ele vai ser sobre casos que o Alec está tentando resolver. E durante todas essas histórias a gente é apresentado alguns personagens, como são casos diferentes, o Alec vai conhecendo várias pessoas em cada uma dessas histórias e parece que é um personagem só daquela história, mas aos poucos, quando você vai lendo tudo, você vai vendo que esses personagens vão voltar de algum jeito ou vão ter alguma importância para alguma coisa que vai acontecer mais para frente. E essa questão do primeiro volume de parecer que são diversas histórias soltas sobre um detetive que fica ali resolvendo os casos, me cansou um pouco, porque a partir de um momento ali começou a me ficar um tanto repetitivo ali, comecei a cansar um pouco desse padrão que eles estavam seguindo ali para contar essas histórias, mas ainda assim todas elas são muito boas. Mas é no segundo volume que a coisa vai ter um salto de qualidade gigante e vai ficar um quadrinho incrível. Então, mais pro final do primeiro volume, a gente vê que o Alec desiste dessa carreira de detetive particular e ele começa a dirigir um táxi e buscar algumas respostas para a vida dele, assim. Dá para ver que ele tem outras prioridades agora, além de que ele também tem uma filha, Da metade pro final desse primeiro volume, ele tem uma filha chamada Cheryl, com um caso que ele tinha com uma mulher negra, e isso vai trazer várias questões, discussões sobre racismo aqui dentro do quadrinho também. Então, nesse segundo volume aqui,
A gente já vê que o Alec tá bem mais velho, né? Dá pra perceber pela diferença das capas. E com isso ele tá mais experiente, tá menos impulsivo, porque ele era muito impulsivo quando era mais jovem, né? Ele agia muito sem pensar nas consequências. E dá pra perceber isso pelos títulos também, né? Que o primeiro volume é a Era da Inocência, quando tudo era relativamente mais fácil. E agora é a Era do Desencanto, que ele tá mais desencantado com a vida mesmo. Então aqui na Era do Desencanto, o Alec vai se encontrar com várias pessoas que ele tinha conhecido nas primeiras histórias aqui do quadrinho. Vai desenvolver muito a relação dele com a filha, a Cheryl, que ela tá crescendo e o tempo vai passar bem mais rápido também. Entre uma história e outra sempre tem alguns saltos no tempo. Porque no começo desse segundo volume, a filha dele ainda é uma criança que aparece no primeiro, só que vai acabar com a filha dele já tendo um filho, né? O Alec vai virar avô. E todo o desenvolvimento de todos os personagens aqui do quadrinho são muito bem feitos. E uma coisa que eu achei muito legal também é que a gente não vê o amadurecimento só dos personagens. A gente vê o amadurecimento também dos criadores, porque como eu disse, esse quadrinho foi feito ao longo de muitos anos, ao longo de 45 anos na verdade, e ao longo desse tempo é impossível alguém se manter a mesma pessoa, com os mesmos pensamentos, mesmas ideias, mesmas motivações, e a gente vê isso muito claro aqui no quadrinho, se pegar para ler desde o começo. O roteiro do Carlos Sampaio evolui muito, tanto nas questões que são aprofundadas, como na montagem da história mesmo, é uma história melhor. E também a gente vê isso na arte do José Munhoz, que muda ao longo do quadrinho inteiro. E como esse quadrinho é composto por várias histórias que são aparentemente fechadas, né, são 20 histórias nos 2 volumes aqui da Pipoca Nanquim, eu não consigo falar para vocês a história exata do quadrinho, muito além do que eu já falei agora, né, sobre um detetive particular que resolve casos e depois fica meio desiludido e decide abandonar essa vida. Mas eu vou falar aqui para vocês sobre 2 das histórias que eu mais gostei. A primeira delas está aqui no primeiro volume, na Era da Inocência, e ela se chama A Vida Não É Uma História em Quadrinhos, Baby, em que o Alex Sinner vai se encontrar com o Munhoz e com o Sampaio, os criadores do Alex Sinner, e vão começar a interagir ali na história. E nessa história o Alec está trabalhando ali num determinado caso, o Munhoz e o Sampaio aparecem ali, começam a interagir com o Alec, porque eles falam que eles estão começando a produzir uma história em quadrinhos sobre um detetive particular americano, né, como é o Alex Sinner, e os dois começam a seguir o Alec para aprender com ele e melhorar a história que eles estão fazendo. É de uma metalinguagem completamente genial e eu acho que foi a história que eu mais gostei desses 2 volumes. E a outra história que eu mais gostei está aqui no segundo volume, A Era do Desencanto, e ela chama Histórias Privadas e vai ser mais focado na Cheryl, né, a filha do Alec, que está sendo presa, acusada de matar um homem, só que o problema é que ela não confessa o crime, mas ela também não nega ter feito, e ninguém entende porque que ela tá tomando essa atitude, né? E vai caber ao Alec e a umas outras pessoas que vão ajudar ele a resolver esse caso e tirar a filha dele da prisão. É uma história realmente muito boa que você não vai querer parar de ler até descobrir por que ela tá agindo desse jeito. E é uma das histórias mais longas dos 2 encadenados aqui. Mas agora falando sobre a arte do quadrinho, é completamente sensacional. O Munhoz não é chamado de gênio dos quadrinhos à toa. Ele trabalha muito a questão de luz e sombras aqui no quadrinho e tem algumas cenas que são realmente muito bonitas. Além de que é muito legal ver a mudança do traço ao longo do tempo, né? Como eu tinha dito antes, que o Munhoz vai amadurecendo o traço dele. É muito bacana ver isso. Eu, pessoalmente, prefiro a arte do começo do quadrinho, que é uma arte um pouco mais tradicional, digamos assim, mas o Munhoz, como eu disse, é um gênio do desenho e todo o quadrinho é muito bem desenhado. Mas Alex Sinner é realmente um quadrinho incrível, um dos grandes clássicos dos quadrinhos mundiais e vai discutir temas muito importantes ao longo do quadrinho inteiro, como racismo contra negros e contra imigrantes, vai falar sobre o 11 de setembro, vai falar sobre a Revolução Sandinista na Nicarágua. Então, assim, abrange muita coisa, discute muito bem todas essas coisas. Além de que esse quadrinho influenciou muita gente e muitos quadrinhos provavelmente não existiriam ou não existiriam da forma que a gente conhece hoje
se não fosse a Alex Sinner do Munhoz e do Sampaio. Por exemplo, Sin City do Frank Miller. O Frank Miller já admitiu que ele se inspira muito no Munhoz e no Sampaio, ele sempre pega várias inspirações para os seus quadrinhos, né, para fazer Ronin, por exemplo, ele se inspirou no Lobo Solitário, e ele usou a Alex Sinner aqui para fazer Sin City. Então, se não fosse a Alex Sinner, a gente não teria uma das melhores obras do Frank Miller. E uma última coisa que eu quero falar é que os 2 volumes aqui têm muitos textos extras muito bons que você deve ler, tanto de prefácio como de pós-fácio. Assim, na minha opinião, são essenciais caso você queira entender melhor a importância desse quadrinho, além de ter uma contextualização maior da obra conforme você for lê-lo. Mas era isso que eu tinha para falar hoje sobre Alex Sinner da editora Pipoca Nanquim. Recomendo para todo mundo, é um quadrinho excelente. Mas comente aí se você já leu o Alex Sinner, se você gosta, se você não gosta, se você não deu uma chance, se você tem um preconceito com ele. Enfim, deixe a sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. E se você se interessou pelo Alex Sinner, aqui embaixo na descrição vai ter um link de compra para ele na Amazon. E comprando ele ou qualquer outra coisa por meio desse link, você ajuda o canal com uma pequena comissão e permite que mais vídeos apareçam por aqui. Mas era só isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado por assistir e um abraço.